Querido, nós queremos realmente derramar o nosso coração diante do Senhor, porque o Senhor é formoso. Pedir ao Senhor que fale conosco nesta noite, que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder da Tua Palavra, pela ação maravilhosa do Teu Espírito, por esse amor maravilhoso do Senhor para com as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco, conforme a Tua vontade, pelo poder do Senhor, e que o Senhor não permita que a nossa parte humana venha atrapalhar, ó Deus, a ação do Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor pode, e desejamos que o Senhor faça no nosso coração tudo aquilo que for necessário e bom para nós. Nós te louvamos e te pedimos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, e vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 32. Marcos 10, versículos 32 até o versículo 45. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele respondeu: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus estava caminhando firmemente para Jerusalém. Já havia acontecido no texto anterior que Jesus havia amado um homem que foi procurar sobre salvação, abordá-lo por questões de salvação. E quando Jesus fala com ele que ele deveria abandonar aquela confiança que ele tinha nas suas riquezas e servir ao Senhor, aquele homem foi embora triste. O texto anterior diz que Jesus amou.
e o homem foi embora triste. E nesse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ver, nesse registro de Marcos, Marcos faz questão de registrar essa firmeza que Jesus caminhava para Jerusalém. Nós sabemos que são os últimos dias da vida de Jesus. E agora, os seus discípulos, apesar de que o texto não relata isso, mas os seus discípulos fazem algo que eu creio que trouxe tristeza ao coração de Jesus, porque eles começam uma briga. Meus irmãos, nós precisamos de ver o que esse texto nos diz, para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente almeja, com aquilo que nós queremos para a nossa vida, e aquilo que nós fazemos, que muitas das vezes entristece o Senhor, porque às vezes nós queremos a primazia das coisas deste mundo, mas não queremos ser primeiro servo do Senhor. No versículo 32 a 34, que nós acabamos de ler, é a terceira vez que Jesus fala aos seus discípulos que ele está indo para morrer. É a terceira vez. E aqui nessa terceira vez, Marcos é mais detalhado ao dizer que eles iriam levá-lo à morte, iriam entregá-lo aos gentios, iriam escarnecer dele, iriam cuspir nele, iriam açoitá-lo, bater, matar e pregar na cruz. Meus irmãos, segundo o texto, o versículo 32 diz que os discípulos seguiam ele, mas estavam admirados e apreensivos. Se você conseguisse imaginar essa situação, em que não só Jesus, mas as pessoas estavam caminhando para Jerusalém, havia todo um movimento rumo a Jerusalém, porque estava chegando a Páscoa. As pessoas estavam levando os seus animais para o sacrifício. As pessoas estavam indo cantando os cânticos de romagem dos salmos. Havia um movimento para Jerusalém. As pessoas levavam aquilo que eles tinham que levar para sacrificar diante de Deus. E um grupo ia, só que o sacrifício, aquele cordeiro que haveria de ser sacrificado, agora ele andava para Jerusalém. Essa, meus irmãos, é a verdade do texto. Jesus andava na frente daqueles homens e eles se admiravam, diz o texto, seguiam tomados de apreensão, e ele dizendo: eu estou indo, porque vão me sacrificar, vão me açoitar, vão cuspir em mim, vão me entregar para os gentios, vão me acusar e vão me matar. E eu vou levantar, eu vou ressuscitar. Meus irmãos, vocês imaginem essa cena. Não era só Jesus que ia para Jerusalém. Não era só Jesus e seus discípulos, a multidão que os acompanhava. As pessoas iam, e o texto diz que eles subiam para Jerusalém. Jerusalém é a cidade construída sobre os montes, a cidade que as pessoas iam adorar a Deus, exaltar a Deus. Agora, o santo, o cordeiro verdadeiro, caminha para o sacrifício. E, meus irmãos, num momento tão estarrecedor, tão difícil, se aproxima de Jesus uma mulher, segundo Mateus, acompanhada dos seus filhos. Aqui foram eles que falaram, aí no versículo 35, aproximaram-se dele Tiago e João. Se vocês lembrarem, Tiago e João estavam junto com Pedro no monte da transfiguração. Tiago e João estavam com Jesus na casa de Jairo. Tiago e João eram os discípulos próximos do Senhor. E naquele momento, naquela caminhada para a morte,
esses dois homens chegam perto de Jesus e falam: nós queríamos fazer um pedido ao Senhor. Sabe aquele tipo de pedido que você faz assim para as pessoas assim? Eu quero te pedir um negócio, mas eu não quero que você diga não. Você já viu isso? Você já fez isso? Mas para você não dizer não. Por isso que eles fizeram aqui, quando eles se aproximam e dizem: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. O Senhor não tem nem o direito de dizer não. Aí Jesus não entra nessa, não dá a eles um cheque em branco, mas Jesus responde a eles com outra pergunta: o que vocês querem de mim? O que vocês querem que eu faça para vocês? Aí, meus irmãos, eles vêm com essa história. Eles vêm no versículo 37 dizendo, responderam: permite-nos que na tua glória, ao assentar, que nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor vai morrer, nós sabemos que o Senhor vai ser entregue, nós sabemos que vão cuspir no Senhor, nós sabemos que vão bater no Senhor, nós sabemos que vão matar o Senhor, sabemos que vai fazer tudo isso com o Senhor, mas nós queríamos pedir um negócio ao Senhor. No meio dessa confusão toda, estamos partindo para a morte, nós queremos pedir um negocinho, Senhor. Na hora que chegar lá no teu reino, na tua glória, nós queremos um da esquerda, outro para a direita. Meus irmãos, complicado. Tem um ponto positivo aqui. Antes da gente crucificar esses dois, que dá vontade, né? Se fosse hoje, dá um tiro na cabeça dos dois. Antes da gente querer matar os dois, tem um ponto positivo. Eles criam que Jesus ia estabelecer seu reino e ia para a glória. É um ponto positivo. Olha o que eles disseram: permite que na tua glória, ou seja, na hora que o Senhor chegar lá no céu, na hora que o Senhor estabelecer todas as coisas, nós queremos estar lá. Eles acreditavam. É o ponto positivo. Mas o ponto negativo, meus irmãos, é que eles não entenderam, eles não haviam entendido o que era o Senhor, Criador dos céus e da terra, agir como servo. Eles não entenderam nada. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Tamanha a tragédia, eles não conseguiam perceber. Eles não sabiam o que eles pediam. E Jesus diz para eles: vocês porventura podem. Jesus vai dizer no versículo 38, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice e receber o meu batismo? Jesus está se referindo à morte dele, o cálice da ira de Deus. Vocês podem fazer isso? Vocês podem morrer? Como eu estou indo morrer, eu estou indo para a morte. Vocês podem fazer isso? E eles atrevidamente: podemos. Podemos, está aí no versículo 39. Podemos. Aí Jesus: não dá. Vocês vão receber. Meus irmãos, se a gente lembrar do que acontece em Atos dos Apóstolos, eles, aqui no versículo 39, eles aceitam o desafio. E a história nos mostra que Tiago foi o primeiro a morrer. Primeiro a morrer. E João, nós não sabemos o fim da vida dele. Só sabemos que exilaram ele na ilha de Patmos, onde ele tem a visão e escreve Apocalipse. Mas não sabemos o fim dele. Penso eu que, se aconteceu com Tiago, ele também deve ter morrido de alguma forma. Morreu, né? Mas como, nós não sabemos. Mas aí, meus irmãos, Jesus vai dizer no versículo 40, que
Essa questão do lugar no reino de Deus, isso já está preparado pelo Pai. Ele vai dizer isso lá no texto de Mateus, quando ele diz: porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. E no texto de Mateus vai dizer que é o Pai. Não me compete definir ou decidir quem vai ficar à minha direita ou à minha esquerda, mas uma coisa é certa: isso o Senhor é que sabe, o Pai é que sabe. E neste momento, meus irmãos, acontece aquilo que, infelizmente, aconteceu aqui, e eu creio que continua acontecendo ainda no nosso meio, nos nossos dias. Começa uma briga. Aí no versículo 41, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. O texto é muito sucinto, mas o texto é claro. Os 10 ficaram indignados. Você sabe o que é uma pessoa indignada? Uma pessoa indignada é aquela pessoa que, quando ouve alguma coisa, fica a ponto de partir na briga, de brigar. Eles ficaram indignados com Tiago e João. Mas, irmãos, eu não sei se eles ficaram indignados porque os dois estavam pedindo uma bobagem, ou se eles ficaram indignados porque eles também queriam estar um à direita e outro à esquerda. Eles estavam brigando entre si para ver quem ficava à direita e à esquerda. Briga de discípulos de Cristo para ver quem vai ficar mais lá ou mais cá. Mas, irmãos, isso é muito comum dentro da igreja do Senhor. E dentro do nosso contexto que nós vivemos, na nossa cidade, a gente vê muito isso. Confusão e briga. Por causa disso, por causa daquilo, uma brigaiada, uma confusão. Louvado seja o Senhor que não é bem aqui. Mas, meus irmãos, o texto diz que eles começaram uma confusão por causa de quem ia ficar do lado esquerdo, do lado direito, aonde ia ficar. Aí o texto vai dizer: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: olha, não é como no mundo. Não é como os governadores do mundo que dominam uns sobre os outros. Meu reino não é assim. Meus irmãos, é necessário que Jesus chame aqueles 12 e de forma muito carinhosa, muito amorosa, num momento tão difícil, caminhando para a morte, caminhando para o sacrifício, Jesus tem que ficar apartando briga de discípulo. Na hora que eles deviam se juntar e dizer: Senhor, nós estamos com o Senhor está indo, mas nós vamos junto, e nós vamos dar a vida também, e nós vamos junto, vamos lá, é isso mesmo. Ele já tinha dito, né? Pedro já tinha falado: não vai não, arreda Satanás, não vai, nós temos que ir, nós estamos com medo, nós estamos com o Senhor. Não, começam a brigar por causa de coisas que não tem lógica, nenhuma lógica. E Jesus vai fazer essa distinção: olha, no reino deste mundo, os governadores, eles têm pessoas sob o seu domínio, os maiores recebem autoridade, mas entre vós não é assim. Entre vocês não é assim. Entre vocês o maior é aquele que serve. Ele chama esse discípulo para junto de si, com o objetivo de acabar com aquele atrito, e mostra como funciona o governo do mundo e como funciona o governo do Senhor.
A diferença, meus irmãos, aí no versículo 43 e 44, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. A diferença da liderança no reino de Deus, a diferença está em aquele que serve. Aquele que dá vida em serviço do outro. Esse é o verdadeiro discípulo. Não é como no mundo, onde as pessoas brigam e lutam para alcançar postos. Você vê isso assim de forma clara no meio das administrações públicas, nas administrações privadas, nas empresas, as pessoas pisando um no outro, para ver quem chega em cima mais rápido e tem o maior domínio, maior arrecadação, maior direito disso, de poder daquilo e outras coisas mais que nós sabemos. E aqui nesse texto, Jesus diz, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, e vocês têm que aprender isso. Se vocês querem ser alguma coisa no reino de Deus, aprendam o que eu estou fazendo. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Aprendam a servir. Que esse seja o maior entre vocês. O que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus, meus irmãos? Esse texto tem para nos ensinar que o critério de avaliação do Senhor é diferente do nosso. Põe isso na sua cabeça. O critério de avaliação do Senhor é muito diferente do nosso. Nós avaliamos as pessoas por aquilo que elas são, nós avaliamos as pessoas por aquilo que elas têm, nós avaliamos por aparência, nós avaliamos pelo o nome que vem na frente do nome, se é doutor, se é engenheiro, se é isso, se é aquilo. O critério de avaliação do Senhor é diferente do nosso. Segunda coisa que esse texto nos ensina sobre Deus é que a disposição de obediência de Jesus, ela é clara. Ele subia decididamente para a morte, porque a obediência do Senhor Jesus é clara, e esse texto tem para nos ensinar isso. O nosso Deus, ele honra os seus pactos. O nosso Deus, ele não se afasta do seu propósito maior. O nosso Senhor não arredou o pé. Ele foi decididamente subindo para Jerusalém, indo para o sacrifício. Ele não levava um cordeiro para sacrificar, ele era o cordeiro do sacrifício. Era ele. Enquanto os outros levavam os seus animais, ele ia para a cruz. Ele ia. O objetivo de servir do Senhor é exemplar. Ele deu o exemplo. E nós vamos ver lá na frente que ele lava os pés desses apóstolos. Nós vamos ver isso lá na frente. Então ele deu o exemplo. O objetivo de servir do Senhor é exemplar na nossa vida. E o reino do Senhor já está estabelecido. Ou seja, aqueles que hão de assentar naquela mesa, seus lugares já estão reservados. Já estão reservados. Não é porque nós fazemos isso, deixamos de fazer aquilo, mas é pela vontade do Pai, porque Ele sabe muito bem o que cada um faz, o que cada um vai levar, o que cada um deve, como que cada um estará, Ele sabe de todas as coisas. Esse texto, meus irmãos, nos ensina também sobre o homem, que o homem em Cristo, ele busca no Senhor o exemplo para a vida. Mas esse texto nos ensina que até mesmo aqueles que estão no Senhor, às vezes cometem besteiras
e cometem confusões que não honram o Senhor e ofendem. Quando eu leio esse texto, nos versículos 32 até o 34, e que junto com o resto do texto, o coração dá pesar, porque nós às vezes fazemos a mesma coisa, na igreja daquele que morreu por nós. Fazemos a mesma coisa. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque o homem sem Cristo, ele segue o modelo do mundo. O homem sem Cristo, ele briga por cargo, por função, por dinheiro, por coisas diversas. E o homem em Cristo, ele não pode fazer isso. E nós devemos lembrar que nós somos servos do Senhor. E por último, meus irmãos, esse texto nos leva a procurar saber o que nós devemos fazer com o texto. Qual é a prática? O que nós vamos fazer com esse texto? Primeiro, nós nunca devemos procurar lugar de destaque no reino do Senhor, nem no presente momento, nem no porvir. Nós não temos que procurar destaques na igreja do Senhor, no reino implantado. Nós estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui simplesmente para termos destaques. Não é isso. Nós estamos aqui para servir. Nós devemos tomar cuidado com a soberba da função, com a soberba da aproximação, com a soberba da espiritualidade. Cuidado com isso. Por quê? Porque esses dois, eles eram próximos de Jesus. Eles estavam próximos do Senhor. Eles faziam parte daquele grupo de 3 que João diz que eram os discípulos amados, ou aqueles mais próximos. Nós devemos tomar cuidado com isso. Porque às vezes a soberba da função, a soberba da espiritualidade, a soberba da comunhão com Deus, a soberba do conhecimento bíblico, nos faz criar muito mais confusão e tristeza ao Senhor e trazer pecado sobre a nossa vida do que verdadeiramente agradar a Deus. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos nos dispor a ser o último na avaliação dos homens, mas ser o primeiro aos olhos de Deus. Nós devemos nos dispor a ser o último na avaliação dos homens. Porque os homens avaliam mal, mas devíamos nos preocupar em ser os primeiros na avaliação de Deus. Então cuidado, meu irmão, se você vive em função do que os outros avaliam de você, abre teu olho, abre o teu olho, porque a avaliação do próximo, o próximo humano, ela é falha. Normalmente ela é baseada naquilo que o mundo avalia como bom, naquilo que o mundo avalia como importante, naquilo que o mundo avalia como valioso. E Deus não é assim, porque Ele diz que aquele que serve é melhor do que aquele que é servido. Ou seja, na avaliação do Senhor, o melhor é você ser servo, porque Jesus foi o verdadeiro servo. Ele foi o verdadeiro servo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que após mostrar o que haveria de passar naquele sofrimento, naquela caminhada para Jerusalém, subindo para Jerusalém, para ser o sacrifício vivo, aquele sacrifício verdadeiro, Jesus é procurado por esses discípulos próximos, buscando lugar de destaque na glória de Deus. Eles não procuraram servir, eles queriam destaque. Eles foram exortados a viverem para servir,
E que seja essa, meus irmãos, a nossa vida. Que nós possamos entender que é servindo ao próximo que nós estamos servindo a Deus, é servindo a Deus que nós vamos servir ao próximo, e que o maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Aquele que serve. Nós não devemos criar orgulho e soberba, porque o Senhor nos deu algo para fazer, que às vezes nós consideramos importante, e que na verdade nada mais é do que motivo de ser cobrado mais, porque a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Eu costumo dizer que o melhor seria não receber. Isso seria o melhor. Eu fico pensativo. Eu já falei com os irmãos aqui que, só para nós encerrarmos, quando eu li a primeira vez o final de Apocalipse, que diz que não entrariam nos céus os assassinos, os beberrões, não sei o quê, aí lá no meio está assim, os cães. Eu falei, meu Deus do céu, por que cachorro não entra no céu? Será que cavalo vai entrar? Cachorro, que coitado do cachorro tem? Por que o cachorro foi colocado junto com os bêbados? Junto com os assassinos? Passei bom tempo da minha vida, assim, um bom período, preocupado com isso. O que tem a ver cão com o céu? Até que eu resolvi fazer uma pesquisa na Bíblia sobre cães. E aí foi descobrir lá nos profetas maiores, que os cães são os maus pastores. Eu tenho me batido muito com aquele texto de Oséias, que diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, comentei isso na reunião do conselho ontem, porque tu, sacerdote, porque tu, você está envolvido com o pecado desse povo, porque tu, sacerdote. Meus irmãos, era uma honra ser sacerdote, mas eram os primeiros a serem cobrados. Meus irmãos, que nós possamos ter isso bem claro na nossa mente, no nosso coração. Nós fomos chamados para servir. Nós somos chamados para servir ao nosso próximo. Nós somos chamados para fazer o que Jesus fez. E ser como ele foi. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor realmente coloque isso no mais profundo do nosso coração. Para a honra e glória do nome dele. Eu quero que você feche seus olhos, baixe a sua cabeça.